E aí, galerinha do YouTube que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pai Senhor, nós estamos começando mais um devocional para honra e glória do nome do Senhor Jesus. E eu gostaria de ler com vocês aqui em 1 Coríntios 4:14, que diz assim: Não escreva essas coisas para que vocês fiquem envergonhados, pelo contrário, para admoestá-los, como aos meus filhos amados. Queridos, muitas vezes nós vamos ser admoestados, repreendidos pelo Senhor, porque nós, como filhos, como criaturas, nós não sabemos o caminho certo a seguir. Nós muitas vezes não sabemos o que é certo a se fazer. É o Espírito Santo que nos mostra o caminho, é o Espírito Santo que nos dá a direção, que nos mostra aquilo que nós devemos fazer. Mas muitas vezes nós não estamos dispostos a sermos corrigidos pelo Senhor. Quando nós estamos fazendo algo errado, a gente não tem vontade de consertar. Isso é muito problemático, porque o Senhor quer nos ensinar a forma como nós devemos viver para agradar a Ele e para alcançar uma vida abundante. Não é simplesmente para agradar, mas Ele nos ensina a viver de uma forma abundante, né? Então, nosso Senhor realmente merece toda honra, toda glória, merece que nós façamos de tudo mesmo para agradar, porque Ele é o nosso Criador, isso é sem dúvidas. As pessoas podem dizer assim, nossa, mas que Deus é egoísta, não sei o que, não. Essa história de Deus egoísta não existe, Ele é o nosso Criador e ponto. Então sim, nós devemos agradá-lo, mas eu gosto de refletir que aquilo que o Senhor nos ordena não são ordens sem sentido, não são ordens assim soltas. Deus sempre nos instrui a fazer aquilo que é melhor para nós mesmos, só que nós não conseguimos enxergar isso, porque a gente quer ir para o rumo errado, a gente quer fazer o que não é certo, a gente quer fazer o que vai acabar com a nossa saúde mental, com a nossa saúde física, com a nossa saúde espiritual. A gente quer fazer aquilo que vai nos levar para o fundo do poço. E o Espírito Santo está nos mostrando o caminho certo. O Espírito Santo está nos mostrando aquilo que nós devemos fazer para sermos bem-sucedidos fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, e nós não queremos. E quando Deus nos corrige, a gente torce o nariz, sabe? A gente fala, nossa, mas de todo tanto que faz não tá bom. De todo jeito que eu faço, a gente lê na Bíblia e parece que tá errado, queridos. Vamos abrir os nossos corações para receber a repreensão do Senhor com alegria. Porque quando o Senhor nos repreende, Ele está demonstrando o nosso amor por nós. Um pai que ama o filho corrige. Você vai ver o seu filho caminhando para o buraco e não vai falar para ele que ele está caminhando para o buraco só porque você não quer corrigir? Você está vendo o seu filho ir por um caminho que não vai fazer bem para ele e você não vai falar porque você não quer corrigir? Não, o pai fala, o pai explica, o pai senta quantas vezes for preciso com o filho em volta da mesa e fala, filho, você está fazendo errado, é assim, é assado, e explica e fala, e o filho torce o nariz, revira o olho, mas depois quando ele obedece e colhe os frutos, ele fala, o meu pai estava certo. Ainda bem, que ele me deu esse conselho, porque se eu não tivesse feito do jeito que ele me falou, o jeito que eu estava fazendo não ia dar certo. Nós somos muito imaturos. E quando alguém mais maduro que nós vem falar, nós muitas vezes não damos ouvidos. Jovem é desse jeito. A gente tá falando, a gente tá explicando e tá vivendo à torta e à direita do jeito que acha que deve. E aí depois bate com a cara na parede, vai chorar, vai pedir conselho, Porque a gente tá falando, tá explicando, a pessoa não quer dar ouvido, ela acaba aprendendo com a experiência. E o Senhor não deseja que a gente aprenda aquilo que Ele quer nos ensinar
batendo a cara na porta. Nós precisamos buscar a Deus, ter intimidade, para que o Espírito Santo tenha liberdade de nos guiar, para que o Espírito Santo tenha liberdade de nos falar aquilo que nós devemos fazer, por onde nós devemos andar, para que o nosso caminho seja bem sucedido. Porque quando nós somos obedientes ao Senhor, nós trilhamos caminhos de paz, caminhos de bênçãos. Então que nesse dia, quando o Senhor te corrigir, quando o Espírito Santo falar no seu coração que tal coisa não é para você, não insista, sabe? Não teima não. Porque quando nós somos teimosos, nós não agradamos ao Senhor, sabe? Quando a gente reclama demais, murmura demais, a gente não agrada ao Senhor. A gente pode ver isso com o povo, né? Quando vai sair do Egito para ir para a Terra Prometida. Gente, o povo murmurava o tempo todo. Deus falava, olha, eu sou o Deus de vocês, beleza? Beleza. Olha, Moisés virava as costas, ele estava construindo bezerro de ouro e adorando o bezerro de ouro. Como pode, gente, o ser humano ser tão teimoso? Porque a gente é orgulhoso demais, a gente acha que sabe de tudo. E Deus vem ensinar, ainda por cima a gente não quer aprender. Nós não podemos ser dessa forma, querido. Se nós nos dizemos cristãos, nós precisamos estar dispostos a ouvir a repreensão do Senhor. Nós precisamos estar dispostos a mudar o curso da nossa vida quantas vezes for preciso, para nós nos alinharmos com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Nós devemos ter a palavra de Deus como um alvo nas nossas vidas. E todas as vezes que nós estamos desviando do caminho que a palavra nos propôs, nós precisamos enxergar aonde nós nos desviamos, aonde nós erramos, voltar lá e consertar o nosso caminho, retomar a estrada correta. Porque senão não tem como nós chegarmos ao céu. Se nós não estivermos trilhando um caminho que nos leva a Cristo aqui na nossa vida terrena, se nós não trilharmos uma vida que agrada a Deus aqui na vida terrena, não tem como nós chegarmos ao céu, né? E tem uma frase que eu acho muito legal e ela fala mais ou menos assim: como a gente pode dizer que quer ir para o céu e passar uma eternidade com Deus, se a gente não consegue passar 5 minutos com Ele do nosso dia aqui na Terra? Então, queridos, vamos pensar nisso, sabe? Vamos aceitar aquilo que Deus fala conosco. Vamos repensar o nosso caminho quando a gente tropeça, sabe? Não ser orgulhoso, reconhecer os nossos erros, porque isso nos faz melhor como pessoa, isso vai nos fazer crescer como cristãos. Nós precisamos ser humildes para reconhecer o nosso erro e aceitar a correção do Senhor, porque Ele não nos corrige para envergonhar, mas para nos admoestar, para nos ensinar como um pai. Amém? Eu vou orar por você. Senhor, meu Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado pela nossa casa, pela nossa família. Nós pedimos perdão, meu Pai, por todas as vezes que nós nos recusamos, meu Pai, a fazer aquilo que é certo, que nós nos recusamos, meu Pai, a ouvir a Tua correção, simplesmente, meu Pai, porque nós somos orgulhosos, nós queremos seguir os nossos próprios caminhos, mas que a partir de hoje, meu Pai, nós possamos ter a Sua palavra como um alvo nas nossas vidas, Pai, e que nós possamos caminhar em direção a ela, em direção à Tua vontade, meu Pai, que nós possamos caminhar, meu Pai, trilhar por um caminho que tenha a Tua palavra, meu Pai, como direção. E se nós tropeçarmos, meu Pai, se nós nos desviarmos do caminho, que a gente volte onde nós erramos e consertemos, meu Pai, para que nós vivamos uma vida abundante em Ti. Em nome de Jesus, amém. Se esse devocional falou com você de alguma forma, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!